como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Nosotros cuando nos reunimos con el presidente del 7-7, estuvimos todos juntos hablando, también me pidieron que haga jugar a los jóvenes. Entonces, aparte que lo estoy preparando para que las condiciones que están puedan rendir y están mejorando, van creciendo. Falta mucho tiempo, jugamos en tres días, en una semana jugamos 3 partidos. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas. É o seguinte, né, galera? Hoje, né, não temos motivos para estar sorrindo, tão quanto motivos aí para ficarmos alegres, né? Uma coisa anda com a outra, obviamente, porque mais uma vez o Vasco foi garfado, roubado na cara dura. E sem contar também o desempenho dentro de campo, né, galera? A gente vai falar disso tudo já já. Já de antemão, já vou adiantar vocês, vou avisar vocês hoje, sabadão, tô agarrado, né? Ótimo fim de semana para todos. Amanhã, domingo, 4h30 da tarde, vamos estar abrindo uma live aqui ao vivo de 1 ano de aniversário do nosso canal. Vamos falar de vários assuntos, entre eles até mesmo a partida de hoje. Vamos estar sorteando 2 camisas originais do nosso Vascão para vocês aí, gratuitamente, tá? E para concorrer é só assistir a live, que o sorteio vai acontecer durante o decorrer da nossa live. Valeu, galera? Dito isso, e você que caiu de paraquedas aqui no nosso canal, ainda não se inscreveu no nosso conteúdo, então se inscreva, é de graça, é 0800, que ajuda muito o crescimento do nosso canal. Dá o seu like, né, o seu joinha ou o seu dislike também, e compartilhe o nosso conteúdo nos seus grupos, nas suas redes sociais, que ajuda muito, né, gente, o crescimento aí do nosso canal. Galera, só uma coisa que eu vou tá pedindo perdão para vocês aí é o seguinte: hoje, né, eu tô com a camisa do Vasco do avesso, tá? Ao contrário, de propósito, tá? Não coloquei sem querer, também não é modelo novo, não é nada não. A camisa mesmo do avesso, porque eu tô muito chateado, na verdade eu tô muito puto com a CBF lixo, né? Confederação Brasileira de qualquer coisa, menos de futebol. Poderia ser CBA, Confederação Brasileira da Arbitragem, porque eles passam um pano para essa imundícia que eles chamam de árbitros aí, que é uma maravilha, né? Mas valorizar o próprio produto, que é o Campeonato Brasileiro, não. Eles preferem passar ali, favorecer alguns clubes, né? Que a gente já sabe, os favoritos ali da Fla-Press, né? E sempre dar paulada no Vasco, que é algum outro clube aí no futebol brasileiro, para ficar essa coisa escrota, nojenta, ridícula. Eu tô com uma raiva imensa da dona CBF, tá, galera? Então fica aí o registro. Então vamos lá começar a falar aí do nosso Vasco. Hoje, né, não tivemos grandes novidades. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho em relação a patrocínio Master, falar um pouquinho também do nosso novo Basquete Brasil. O Vasco venceu em quadra, né? Mas é o seguinte: Vasco veio a campo aí hoje diante o Fluminense com mais do mesmo, né? Léo Jardim, PH, Maicon, Léo e Piton, Esforza, Matheus Cavalli, Galdames, David Rossi e Verrete. Ou seja, terceira partida consecutiva com praticamente o mesmo time. Na última partida, a única diferença é que o João Vitor jogou no lugar do Maicon. Do contrário, 3 jogos, a mesma escalação. Aí tem gente que fala assim: o Ramon Dias é teimoso e não sei o que, repetindo a escalação. Aí eu falo para vocês, vai colocar quem? Tira o Maicon, coloca o João Vitor, que é outro também que joga bem em um jogo e joga mal no outro. O Maicon também é assim, joga bem um jogo, joga mal outro. Aí você vai tirar lá o PH, vai colocar o Puma, vai jogar igual ou pior.
Aí você tira a trinca de meio campista, você vai colocar outros, vão jogar igual ou pior. Com exceção do Payet, o Verratti e o Léo Jardim nesse time, não temos grandes jogadores extra série. A verdade é essa, hoje ficou nítido. Payet fez muita falta hoje. Muita falta hoje, mas também não era para queimar a etapa e colocar ele no dia de hoje. Fato é que no decorrer da partida tivemos aí as substituições. Saiu o Sforza para entrar o Zé Gabriel. O Sforza hoje, um jogador normal, simplório, entendeu? Foi mal, na verdade ele foi mal, perdido em muitos momentos dentro do campo, errando passe simples. Entrou o Zé Gabriel, não mudou merda nenhuma. Saiu o Matheus Carvalho, aí entrou o Ryan. O Ryan perdeu um gol, né? Para completar, como se não fosse novidade, que ele tá acostumado a fazer isso direto. Eu gosto do cria da base, eu gosto do Ryan, mas no profissional até hoje ele não mostrou o que ele tá fazendo no Vasco. Então, assim, já que é pra queimar etapa, então bota ele no sub-20, porra. Contrata jogador, essa porra dessa 777 não contrata jogador e fica queimando a molecada da base, a verdade é essa. Outra coisa, aí saiu aí o Galdames para entrar o Hugo Moura. O Hugo Moura deu uma assistência e jogou melhor do que o Galdames, tá? Temos que pontuar, temos que ser sinceros, até o Ramon Dias se surpreendeu com a forma a qual o Hugo Moura se portou dentro de campo. Saiu o David e entrou o Cleiton. O Cleiton também, meu Deus, chegou na cara do gol, peidou pro Fábio, tá? Peidou. O gol ficou pequenininho pro Cleiton, o Fábio se agigantou, ele não finalizou, tentou cortar pro lado para finalizar e bateu para fora. Então assim, centroavante, atacante, quando chega cara a cara com o goleiro, meu irmão, é para deixar o goleiro pegando borboleta, dar um tapinha e já era. Igual o Verratti fez no gol anulado, ele deu um tapinha ali, tirou do Fábio Caixa. Pena que a arbitragem roubou, a gente já vai falar disso. Tá, galera? Deixa eu pegar minha colinha de novo aqui. Entrou o Eric Marques no lugar do Rossi. Não mudou também muita coisa. Não mudou praticamente nada. Vamos ser bem sinceros, gente. Bem sincero. Léo Jardim foi bem. Foi exigido. Salvou o Vasco em alguns momentos ali de levar 2, 3, 4-0. Tá? O Vasco só teve 41% de posse de bola contra 59% do Fluminense. 7 escanteios para o Vasco contra 2 do Fluminense. 21 finalizações do Vasco contra 11. Tá? E sendo que foram 5 no gol e 8 do Fluminense. 5 no gol, no caso, 5 do Vasco no gol, melhor, desculpa, e 8 do Fluminense no gol, ou seja, o Vasco cria e só erra. Eu acabei de falar, o Ryan perdeu o gol, o Verratti perdeu o gol, Cleiton perdeu o gol, Rossi perdeu chance, David perdeu chance, então assim, não dá. Aí a gente vê o Ganso subindo no meio da poderosa zaga, Maicon e Léo, com os dois correndo, olhando para a bola e o Ganso sozinho no meio dos dois. O Ganso, gente, não tem nem 1,80 m de estatura. Subiu, testou, caixa, 1-0 Fluminense. Sabe, se dissesse assim, não, o Vasco levou um gol de cabeça do centroavante lá, de 1,90 m lá, exemplo, se fosse o Pedro, quando era do Fluminense, aí a gente nem entenderia. Agora levamos um gol de cabeça do Ganso, que é mais baixo que a dupla de zaga, e tinham 2 zagueiros contra ele, no meio dos dois cabeceou sozinho. Só faltou entrar com bola e tudo dentro do gol. Sabe? É uma vergonha também essa defesa do Vasco que oscila muito, joga muito bem o jogo, depois no outro jogo começa a entregar o jogo. É sempre assim. Outra coisa que me deixou aí um pouco aí encafifado. O segundo gol que o Vasco levou, né? Mais uma vez a defesa dormindo. Não quero tirar o mérito também do Fluminense, mas o Vasco dormiu. No gol do Vasco, jogadinha 69 de novo, pega do meio, abre na ponta, joga na área pro Verratti cabecear. É sempre a mesma jogada. O Vasco não tem outra jogada. Sobretudo quando o Dimitri Payet não joga ou o Paulinho, que são os caras que criam. Já tá escancarado isso, ó, desde o Campeonato Carioca diante do Nova Iguaçu, que era o Vasco só fazia isso, bola na área, bola na área, bola na área. Contra o Bragantino, bola na área, bola na área, bola na área. E hoje, bola na área, bola na área, bola na área. Sabe, isso não vai resolver a vida do Vasco, gente. Isso não vai resolver a vida do Vasco, tá? Embora o Verratti conseguiu fazer um gol. Ele fez o gol porque o zagueiro estava mal posicionado e porque o Fábio, desesperado, saiu pegando borboleta. Ficou no meio do caminho, o Verratti cabeceou, pum, gol. Porque se o Fábio fica dentro do gol, o Fábio pegava a bola com uma mão só. Parava a bola com uma mão e trazia para o braço, sem utilizar a outra mão. Vou ser bem sincero para vocês. Então eu não estou nada satisfeito com o desempenho do Vasco.
Tá? Ramon Dias, dentro do que ele tem, ele tentou botar o time pra frente no segundo tempo, né? Eu falei pra vocês aqui, ele colocou o Ryan, colocou aqui o Hugo Moura, colocou o Cleiton, colocou o Eric Marcos, mas nada mudou, gente. Porque não temos jogadores, falta material humano, o Vasco é um elenco carente, tá? Álvaro, os 11 do Vasco são ruins? Não são ruins, mas na verdade a gente nem tem esses 11, mas conjecturando, não são ruins, mas também não são isso tudo. Sinceramente, 3 ou 4 ali são extra série, mais ou menos. O resto é tudo jogador mediano, gente, que vão oscilar durante o campeonato inteiro. Outra coisa, tem muita gente criando alarde. O Vasco deixou a parte de cima da tabela e começa a brigar pelo rebaixamento. Vai tomar no meio do cu de quem tá falando isso. Tomar no meio do rabo de quem tá falando que o Vasco tá brigando para não cair. Terceira rodada apenas. Corinthians tomou-lhe uma paulada hoje pro Bragantino. Não, tomou-lhe uma paulada não. Tomou-lhe uma paulada pro Bragantino hoje. Tem um monte de gente aí muito pior do que o Vasco. O Vasco jogou de igual para igual pro Fluminense. Mas o Fluminense há 13 jogos não ganhava um clássico. Porra, mas e aí? E aí? O Vasco deu mole, pô. Porque o Rossi, aquele Rossi que jogou contra o Fluminense ano passado, que rabiscou, que deixou o Marcelo até hoje procurando a bola, não jogou do mesmo jeito hoje. Aquele Piton que arrebentou naquele jogo, não jogou no jogo de hoje. Aquele Verrete que teve 2 chances e acertou, não jogou do jeito que jogou naquela vez. O Gabriel Peck, que jogou muito, não está mais no Vasco. O Marlon Gomes, que jogou bem no segundo tempo, não está mais no Vasco. Vocês entendem a diferença? Aí a gente vê o Fluminense, que tinha todos aqueles jogadores e mais alguns outros que chegaram. O Vasco não conseguiu nem manter aqueles jogadores daquele jogo do ano passado. Muito pelo contrário, não trouxe reposição. Tá? Então assim, eu tô muito puto, eu tô muito chateado. Outra coisa, torcida do Fluminense, desse tamaninho, do tamanho do clube, tá? Eu falei ontem, não se espantem se tiver menos de 30 mil no Maracanã, e Álvaro Silva acertou. Tivemos hoje 25.842 torcedores no Maracanã, tá? Pessoas presentes no Maracanã. Pagantes foram 23.123. Foi aí 2.719 gratuidades, ou seja, pessoas que não pagaram, né? Uma renda de R$ 1.443.877,50. Aí eu pergunto, quem ganhou com isso? O Fluminensezinho? O Vasco? Ninguém ganha com isso. Ridículo, ridículo. Inclusive ficou tão nojento, ficou tão feio, que na placa do Maracanã, lá no telão do Maracanã, quando apareceu o público, atrás do telão, as arquibancadas estavam vazias. Então é para isso que o Fluminense quer pegar o Maracanã com o Flamengo por 20 anos? Para jogar para ninguém? Para você ouvir o eco dos jogadores dentro de campo? Para a torcida do Vasco calar eles, como fez hoje no Maracanã, com 4 mil vascaínos, a gente calou 20 mil tricoletes? Na verdade não era 20 mil, porque tinha muito vascaíno lá misturado na torcida mista. Uma vergonha, torcida e clube pequenininho assim, esse Fluminensezinho, tá? Agora, gente, uma outra situação. Sabe o que o Ramon Dias falou sobre isso? Uma lástima, parecia que estávamos na pandemia, é verdade. Isso vai virar meme, todo mundo vai replicar isso na internet hoje, amanhã, depois de amanhã, porque é verdade, parecia pandemia. Rio de Janeiro, Maracanã, 4 da tarde, clássico, terceira rodada do Brasileirão. Menos de 30 mil, 25 mil pessoas no Maracanã, é uma vergonha. Na moral, parabéns Fluminense, parabéns pro Fluminense. Ridículo, ridículo esse clube. Outra coisa, tivemos um pênalti no primeiro tempo. Álvaro, mas o Manuel do Fluminense estava no movimento natural, estava tentando recolher o braço, é uma ova. Isso aí seria se ele tivesse lá na ponta da área, que a bola não tivesse indo para o gol, numa jogada normal e batesse, ok, a gente até entenderia o critério da arbitragem. Não, movimento natural do atleta, bateu no braço, aumentando o campo ali de proteção. Só que não foi isso que aconteceu. Estava praticamente na marca do pênalti, o Verrete finalizou, a bola ia na direção do gol e bateu na mão do adversário, então é pênalti. O próprio comentarista da Premier falou, olha, isso aí em outros jogos a gente vai ver árbitros marcando pênalti e outros árbitros também não marcando pênalti, porque fica um lance aí a critério da arbitragem, de interpretação, acaba-se que a gente não tem critério no futebol brasileiro, cada hora se marca uma coisa, e é verdade, tomar no meio do rabo dessa CBF, lixo. Outra coisa, gol anulado, mais um gol anulado.
Dessa vez do Verratti, de novo, numa belíssima bola enfiada para ele. Eu quero saber da onde que esses filhos de uma égua que estão dentro do VAR estão tirando essas linhas imundiça. Porque desde aquela vez entre Vasco e Internacional aqui em São Januário, que os caras botaram a linha numa porrada de lugar para dizer que o gol foi legal e roubaram o Vasco foi rebaixado, dali em diante já ficou escancarado que o VAR ia ser uma putaria no futebol brasileiro. E tá sendo uma grande putaria. O VAR não veio para resolver. O VAR tá servindo pra máfia do apito. Pronto, falei. Quer me cancelar, cancela. Quer me processar, me processa. Foda-se. Pau no cu da CBF. Eu tô de saco cheio de sujar. Tô de saco cheio. O VAR só serve para tumultuar aqui no Brasil. Uma ferramenta que era para resolver, para ser rápida, para ser dinâmica e trazer justiça e lisura para as competições organizadas pela entidade cujo qual eu estou falando, que é o lixo da CBF. Só serve para tumultuar, gerar polêmica, causar divisão entre as torcidas e manchar o campeonato. Não queria estar falando aqui agora dessa merda, desse lixo de federação. Dessa porcaria de CBF, que ainda me escala esse senhor, esse pilantra desse Wilton Pereira Sampaio que roubou o Vasco no ano passado contra o Palmeiras e roubou hoje de novo diante do Fluminense. Fluminense numa crise sem precedente, precisando vencer, um pontinho só no Brasileirão, fizeram essa piranhagem com o Vasco hoje. Entendeu? Fizeram essa putaria com o Vasco hoje. Tô de saco cheio dessa CBF lixo, lixo. Agora mudando de assunto, amanhã a gente vai falar muito mais disso aí, a gente vai repercutir bastante. Outra situação aqui. Não, mudando de assunto não, é o seguinte, o Vasco nesse momento se encontra na 13ª colocação na tabela com 3 pontos e menos 1 de saldo, tá gente? Tem muita gente criando tumulto aí, abaixo do Vasco tem um montão de gente aí com 2 pontos, com 1 ponto, com 0 ponto. Lógico, a rodada tá começando, muita gente vai jogar. Tem gente, o Vasco tá brigando pra não cair, porra! Aí o Vasco ganha do Criciúma na próxima rodada, já vai estar brigando por G4 de novo. Então vamos parar com isso de querer criar tumulto onde ainda não existe, botar pressão no Vasco onde ainda não tem essa pressão. Tem que tumultuar, tem que botar pressão, é na 777. É naquele corno do Josh Wander. É na múmia egípcia lá, de 3.000 anos, do Jorge Salgado. Tem que botar pressão nessa turma. Tem que botar pressão no árbitro, porque esses filhos de uma puta roubam o Vasco e saem de dentro do estádio escoltados pela polícia. E o dinheirinho na conta que recebem para apitar o jogo. A passagem quem paga para esses pilantras é o clube e a hospedagem é o clube. Para esses caras fazerem isso, é uma patifaria, eu tô de saco cheio de sujar. Próximo jogo do Vasco é aqui no Rio de Janeiro, Vasco da Gama e Criciúma, no dia 27 de abril, no próximo fim de semana, 4 horas da tarde, tá gente? Vasco e Criciúma, dia 27, 4 da tarde. Mudando de assunto, aquele fanfarrão, outro brincalhão também, o tal do fanático vascaíno, Fábio Azevedo, chupador de ovo do Jorge Salgado e do Josh Wander. Pronto, falei, tá? Segundo esse senhor, esse jornalista, que se diz vascaíno, o Vasco vai estrear o novo patrocínio Master contra o Criciúma. Eu quero ver. Grave isso aí, eu quero ver. Tomara que estreie. Porque eu tô cagando pra esse cara aí. Que eu tô torcendo pro Vasco ter um patrocínio. Agora, se não estrear, eu vou cair de pau em cima desse camarada que adora fazer lacração na internet, passar o pano pra 777, tá? E adora querer buscar o furo de reportagem. Ele é louco pra dar o furo de reportagem. Pra dar o furo. Vocês estão entendendo, né? Então grave o que eu tô falando, tá? Vamos aguardar aí. Outra situação, hoje o nosso R10 Skol Vasco da Gama viajou até São Paulo e enfrentou a equipe do Pinheiros pela primeira partida válida pelas oitavas de finais dos playoffs do Novo Basquete Brasil e deu Vascão, viu? Pelo menos uma coisa. Ô, meu pai, obrigado. Deu Vascão, nosso Vascão venceu a equipe do Pinheiros pelo placar de 64-56, então, nessa primeira partida dos playoffs aí, né? Lembrando que teremos o jogo de volta em São Januário, então meus parabéns aí aos jogadores, aos atletas do nosso R10 Skol Vasco da Gama, o nosso treinador Léo Figueiró, agradecer também a Estrela Bet que patrocina o nosso basquetebol, agradecer também aí ao Pedro Ortega, que é um dos idealizadores do nosso basquetebol. Quem sabe, né, a gente consiga avançar mais aí na fase mata-mata do basquetebol 2024. Meus amigos, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Se eu falasse mais coisa aqui, seria lacração, seria mentira, seria qualquer coisa, menos informação e notícia para vocês, tá? Tô muito chateado, tô muito puto com a 777, que não contrata jogador pra gente. A gente vê, se Deus nos acuda aí, quando um ou dois jogadores do Vasco se machuca, a gente não tem camisa 10, a gente não tem camisa 11, a gente não tem camisa 7, a gente não tem camisa 8, e vira essa merda.
Nem o zagueiro lá, o João Vitor, que pagamos quase 40 milhões de reais, até hoje, quase em maio, quase 5 meses depois, o cara não conseguiu se firmar como titular. E eu ainda botei a cara aqui e falei, olha, João Vitor tem tudo para ser o xerifão na zaga do Vasco. E eu tô botando a cara aqui e tô falando, tô vendo que não vai ser. Desculpa você, torcedor e torcedor do Vasco, eu acreditei que ele poderia ser esse xerifão. E não vai ser. Pelo menos agora não vai ser. Então, pau no rabo da 777. Tô de saco cheio da 777 também. Bando de sanguessuga, não querem ganhar nada. Aí vão falar daqui a pouco que a meta do Vasco é permanecer. Mas peraí, a nossa meta no ano passado já não era permanecer na Série A e esse ano buscar algo mais? Como é que a gente vai buscar algo mais esse ano se o nosso elenco está mais fraco que estava no ano passado? Me expliquem. Me expliquem. Me expliquem. E outra coisa, na moral, já tô começando a achar bom que o Matos foi pra puta que o pariu também, foi trabalhar lá no América Mineiro. Já tô gostando também. Porque o Matos trouxe o Adson por 25 milhões, que nem jogou hoje. Trouxe o João Vitor por 35 milhões, que não consegue ser titular. Então fica difícil. Botar só a culpa na 777 também. Esse cara também foi incompetente aqui no Vasco, a verdade é essa. E mais incompetente ainda, 10 vezes mais, é a 777. Tá, galera? Desculpa pelo desabafo. Eu tô muito chateado com a 777 e com o lixo, com esse saco, com esse grande lixão. Não é nem um saco de lixo, não. Com esse grande lixão que é a Confederação Brasileira de Futebol e todo esse lixo aí chamado arbitragem do futebol brasileiro. Eu vou ficar por aqui. 1000 perdões por eu estar exaltado, mas eu tinha que falar. Eu criei o canal para falar a verdade. Eu criei o canal porque eu não aguentava mais ver passação de pano da Flapress e desses vascaínos safados aí vendidos para 777. Por isso que eu boto a cara aqui e desço-lhe a madeirada, que eu não quero nem saber, que eu tô de saco cheio de ver ou o Vasco jogando com um time fraco, limitado, que não consegue aí alvejar grandes coisas todo ano, ou o Vasco sempre sendo roubado. E tem gente que adora encher a boca para falar mal do Eurico Miranda, que já morreu. Mas quando o Eurico Miranda era vivo, adorava gritar é campeão. Ainda falava, bem feito, doutor Eurico botou no rabo da Globo, botou no rabo do Flamengo. Todo mundo adorava falar isso. Aí quando o Eurico Miranda morreu, todo mundo quer botar a culpa no Vasco, tá na merda hoje, no Eurico Miranda. Mas ninguém bota a culpa no Jorge Salgado, que vendeu o Vasco para um norte-americano que quer lavar dinheiro aqui no Vasco. A verdade é essa. Aí ninguém dessa madeirada na imprensa vendida, porque vai chegar amanhã, domingo e segunda-feira, essa mídiazinha convencional vai ficar todo jeito aí, passando pano, dizendo que a arbitragem acertou no jogo do Vasco, para não queimar a CBF, que se queimarem a CBF, vão arrumar uma briga de cachorro grande. E a Globo não quer problema com a CBF, todo mundo sabe disso. Vamos ser sinceros, gente. E eu aqui tô cagando pra Globo, pra CBF. É claro que se a Globo quiser que eu trabalhe lá, eu vou. Mas no momento eu tô cagando. Brincadeiras à parte, eu tô muito chateado, muito chateado. Gente, então eu fico por aqui, porque enquanto eu venho um coração infantil, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. E ó, amanhã live 4h30 da tarde, hein? Vasco,